Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Deixa o seu like, compartilha, deixa um comentário. Vamos aí fazer o vídeo circular, né? E nos juntarmos aí dentro do propósito que é atingir vidas, para que nós possamos atingir famílias, para que nós possamos fazer parte desse exército que luta, desse exército que acredita no poder da família e não na destruição dela. E antes de falarmos, eu queria agradecer vocês que estiveram presentes na live que eu fiz aqui, nas lives que eu fiz lá no Instagram, nesses 3 dias, né, de jejum e oração em favor da família. Eu me surpreendi com a quantidade de pessoas que nós tínhamos lá e inclusive aqui, então eu fiquei bem feliz, né, de saber que o Senhor tem usado a sua vida para que você também se levante em favor da sua família, né? É fácil querer restauração, o difícil é você se posicionar para ter a restauração, porque é preciso um posicionamento, né? É preciso uma busca. E outra coisa que eu aprendi, Deus não entrega promessa, né? Deus não entrega vitória para quem continua no pecado. Então a gente precisa deixar todo o pecado de lado e realmente se posicionar com Cristo. Não dá para servir 2 deuses aí. Tem gente que vive em busca de restauração, mas também vive por aí sassaricando e aí não dá, né, gente? Então tem que ter foco. Não dá para acordar às 3 horas da manhã, fazer jejum um dia inteiro e na noite seguinte, no dia seguinte, tá na bagunça. Não vai funcionar, né? E o nosso vídeo de hoje foi um pedido de uma das minhas seguidoras lá no Instagram. Me segue lá no @kpurpurina. E o pedido foi pra eu falar um pouquinho sobre o pós-deserto, né? Eu ouvi uma ministração também há pouco tempo, onde ela falava que muitas vezes a gente pede uma porta, pede, quando a gente recebe a porta, a gente começa a reclamar do barulho que a porta tá fazendo. E aí não dá. Então, pediu a porta? Aceite o barulho que a porta faz. É melhor a porta barulhenta do que estar sem porta, né? As consequências aí, né? Os problemas são maiores sem a porta, eu posso garantir isso pra você. Então, não reclama do barulho que a porta faz, não. E o pós-deserto é um processo que requer aí muita sabedoria, muita paciência, né? Não é fácil lidar com o pós-deserto, também não. A gente precisa de continuar com o joelho no chão, orando, buscando, clamando, né? Porque a batalha não acabou depois que o cônjuge volta, ela continua, né? A gente precisa aí se conectar de novo, a gente precisa se entender, a gente precisa fazer algumas coisas funcionarem de uma maneira diferente, porque não dá pra continuar vivendo o mesmo do mesmo, senão lá na frente você vai ter os mesmos problemas. Então tem que fazer tudo diferente. E isso requer paciência, né? Quando a gente está construindo algo, dá para fazer da noite pro dia? Não. É uma construção, ela requer tempo, né? Inteligência, tempo, sabedoria, tudo isso. O meu pós-deserto, eu diria que ele foi um pouco mais tranquilo e mais fácil, porque eu sabia exatamente o que eu queria, né? Eu orei 2 meses e meio por isso. E eu já sabia o que o Senhor ia me entregar, então eu não tinha dúvidas, eu não tinha anseios. É lógico, né, que diante de algumas situações a gente fica um pouco chateado aqui, a gente quer que seja um passe de mágica, e não é, obviamente. Mas o Senhor ajusta tudo, né? E eu não vou falar sobre o pós-deserto sozinha hoje, né? Eu convidei a minha presença VIP hoje aqui no meu vídeo, para que ele conte também um pouquinho para vocês de como foi o pós-deserto dele. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite.
Vamos lá falar sobre o pós-deserto, né? Eu estava ouvindo e vendo algumas falas da Camila, minha esposa aí, lindíssima, e algumas coisas, antes de eu falar do pós-deserto, que é importante vocês saberem, né? Essa questão que ela falou, não adianta você estar no processo e vivendo uma vida de pecado. Não combina mesmo. A gente escutou isso hoje, não foi? Na pregação. E realmente, eu lembrei agora, depois que ela falou, eu lembrei, e realmente não tem como você viver uma vida com Deus, ou viver um propósito, seja na sua vida pessoal, ou conjugal, ou familiar, e você está no pecado. Que eu já emendo na questão de, tipo, por que é diferente que ela falou? Quando volta, tem que mudar algumas coisas. Porque se houve a ruptura do casamento, é porque algum problema aconteceu. Certeza. Se o seu casamento tivesse sido sempre certinho, não é certinho, se não tivesse acontecido alguma coisa grave, uma vida de pecado, tal, seja da esposa, seja do marido, ou seja dos dois, o casamento, se não tivesse de nenhum dos lados, ele ia acontecer, como alguns casamentos acontecem, graças a Deus e glória a Deus por isso, porque não dá brecha para o inimigo. E quando acontece a ruptura, que a gente fala, a separação, aquela coisa toda, porque vivia de uma maneira errada. Então, obviamente, quando você volta, tem que ser diferente. É tudo novo. É como você aceitar Cristo. Você vivia uma vida, quando você aceita Jesus, tudo bem, não é do dia para a noite, mas você vai viver uma vida diferente. Tinha um vício, aquela coisa, você vai abandonar aquilo com o tempo, não é da noite para o dia, porque é do corpo, é carnal, aquela coisa toda. Mas Deus vai tirar isso de você. Mesma coisa acontece com um relacionamento conjugal. Quando você a ruptura e você volta, o pós-deserto, você tem que automaticamente automaticamente algumas coisas mudam mesmo, porque quando você vem com um propósito. Então, para ela, como ela falou, era mais fácil, porque ela sabia o que Deus já tinha entregado para ela, né, em 2 meses e meio aí de oração, deserto, jejum, aquela coisa toda que ela conversa com vocês aí, e nada disso é em vão, tá? Continuem vocês aí com seus joelhos dobrados, no jejum, ao monte, o que Deus colocar no coração de vocês, não vai numa cópia, tá? Vai no que Deus coloca no seu coração, e o que as pessoas que têm a experiência te passam, não porque são melhores que você, porque já passou pelo processo. Ela fala para alguém alguma coisa porque ela já passou por isso. Eu falo para alguém alguma coisa porque eu já passei. E outras pessoas falam para a gente porque já passaram. Isso é uma coisa da vida. Glória a Deus por isso. Que Ele coloca pessoas, às vezes usam situações de relacionamentos que a gente está falando aqui agora para você poder ajudar outra pessoa que infelizmente vai acontecer. É o que ela fala. Ela não queria ajudar tantas pessoas. Não porque ela não queria ajudar, porque ela não queria que tivesse tantos casos. Mas a gente vive num mundo que já é maligno. Satanás, ele quer destruir a família, quer destruir a vida. A família começa pessoalmente com um ou com o outro, e depois vai para a família e etc. Aí, falando do pós-deserto, que é o assunto principal, que também faz parte, tudo isso que eu falei faz parte do pós-deserto, né? Mas o principal vou falando agora como homem, né? Que existe aí a mulher, existe o homem, existe coisas diferentes aí, situações diferentes aí, né? No meu caso, havia insegurança porque eu não estava buscando restauração. Deus estava incomodando por conta das orações dela, da minha sogra, de várias pessoas que estavam no monte, estavam jejuando, orando, sabendo que a família era um projeto de Deus, vivendo o que a Bíblia fala, né? Que a família é um projeto de Deus, é bíblico isso, Deus falou isso. Então, Deus deixou escrito isso na Bíblia, e é muito fácil de você saber isso, que a família é um projeto de Deus. Então, ela estava orando pelo que era certo. Então, se ela estava orando pelo que era certo e com fé, então Deus já tinha entregado para ela que isso ia acontecer. Então, para ela era mais fácil saber a minha volta. Para mim não, como eu não estava, eu sabia, Deus me incomodava, o Espírito Santo me incomodava, porque eu sou cristão e sabia que eu estava errado, mas queria viver uma vida diferente, mas sabia o que era o certo. Então, quando eu voltei, porque eu sabia o que era o certo, mas não porque eu tinha passado por esse processo de deserto, não tinha passado pelo processo que ela passou. Então, eu tive algumas, como chama a palavra?
inseguranças, né? Tive algumas inseguranças realmente no começo, eu falava, mas o que é isso, como que é, tudo novo, e cada caso é um caso, quando a gente fala, nós como casal, vivíamos de uma forma que hoje a gente vive completamente diferente, ou não? Sim, sentimentalmente falando, com atitudes, claro que cada um tem o seu jeito de ser, que isso muitas vezes não muda, é da pessoa. Um é mais carinhoso que o outro é mais cuidadoso com tal coisa, o outro faz tal coisa, assim, tem o dom de fazer tal coisa melhor, porque isso é da pessoa, Deus dá para cada um. Agora, como casal, mudou, isso muda, né? Porque eu falo a palavra automático, mas não é automática, porque Deus faz com que isso muda, porque quando é de Deus, quando você busca a restauração e é de Deus, Deus vai te dar algo novo. Ele não vai te dar pela metade, como ela fala, ela não vai te dar o processo pela metade, ela vai te dar, o processo vai ser completo. E mais uma vez eu friso, como ela falou, ela agradeceu aí por esses 3 dias, e eu parabenizo vocês também por esses 3 dias que vocês fizeram aí uma oração, uma live aí na madrugada, né? E vocês têm que estar ali, não é a oração da madrugada que vai salvar a sua vida, não é isso. É você estar colocando na brecha, você está colocando compromisso. Só que é o que ela falou, a gente fala isso por experiência, não adianta você estar ali orando e depois passou tudo, eu vou fazer tal coisa errada. Não. Para você restaurar um relacionamento, primeiro você tem que restaurar a sua vida pessoal, depois a vida do seu relacionamento. E o pós-deserto, como frisando mais uma vez, tive as inseguranças, e depois Deus vai colocando, vai te mostrando o que é aquilo, o que é o certo. Então, para vocês saberem, meninas ou os homens que estão aí, quando isso acontecendo com vocês, quando a pessoa voltar, quando o seu cônjuge voltar, às vezes ele vai ficar ali, tipo, como uma pessoa que chegou num lugar diferente. Nossa, como que vai ser? Como que está acontecendo? Parece que você está com uma pessoa nova dentro de casa. E realmente é uma pessoa nova. Se foi restaurado, você pediu por restauração, você pediu uma pessoa nova. Então não adianta você continuar com as atitudes antigas. Eis que tudo se fez novo. Mesma coisa quando você aceita Cristo, mesma coisa quando você tem uma restauração. Houve uma ruptura do seu relacionamento, do seu casamento, e aí houve uma restauração. Então tudo se fez novo, então você tem que fazer novo. E isso para quê? Para que se mantenha, porque o Satanás ele vai querer derrubar novamente. A todo momento, se você der brecha, ele vai querer derrubar. Agora, se você buscar não estou falando, essa semana, um mês, 15 dias, não, todos os dias você tem que buscar, todos os dias, isso não tem jeito. Para quem não teve problema, para quem não teve a ruptura, tem que buscar, para quem teve uma ruptura, tem que buscar 3 vezes mais, porque o Satanás já sabe, ali eu consegui. E como eu falei no começo do vídeo, porque teve algum problema, então o Satanás falou, ali eu consegui, então eu vou tentar atacar de novo. Às vezes tenta atacar da mesma forma, ele é tão sem criatividade, o Satanás, que ele tenta da mesma forma, tipo, não aconteceu com a gente, mas eu imagino que deve acontecer com algumas pessoas. Ele tenta às vezes da mesma forma atacar a pessoa, porque não tem criatividade, e ele vai, vou onde ele errou e vou tentar atacar de novo para acabar com um relacionamento, entendeu? Deixa eu falar uma coisa, amor. Eu recebo muitas meninas que estão no processo de restauração gritando por socorro. Cara, como é que é isso? Tá muito difícil, não tô conseguindo. Nós tivemos problemas, sim. A gente tem problemas até hoje, né? Obviamente. Como todo mundo. Como todo mundo. Mas assim, eu acho que nós aprendemos um ponto determinante durante a restauração, que foi o de busca pela palavra de Deus, né? Eu já contei pra vocês, acho que em algumas situações, se eu não contei, eu vou contar agora, que a gente, todo dia de manhã, a gente faz a nossa devocional como casal, só nós dois. Nós temos um livro que a gente lê, que é Devocional para Casais, todo dia, né? Eles têm um dia a dia. A gente faz todos os dias, a gente não sai de casa. Acho que nesses 10, 11 meses, uma vez, 2 vezes, acho que a gente saiu sem... Saiu uma vez sem ler. E aí eu fiz a devocional e mandei por áudio para ela. Não, então foi 2. Essa semana a gente também fez
A gente não conseguiu fazer de fez manhã. à noite. Aí a gente acabou fazendo à noite. Uma vez eu não fiz, aí eu fiz, Foi. fiz pelo áudio e mandei pra ela, porque ela estava trabalhando, aconteceu alguma coisa, teve que ser atrasado, mas assim, não é que, deixou de ler, vai acabar, não é isso. A gente acabou acontecendo 2 vezes nesses quase 11 meses aí que a gente não fez, mas a gente faz todos os dias, né? E tem sido de muita ajuda pra nós. E além disso, no começo a gente lia muito livro, né? É isso que eu ia falar agora, porque a devocional não tem 11 meses, né? No começo a gente lia livros mesmo, a gente ficava lendo, tipo... a gente leu muito livro para casais, muito, quase todos que vocês imaginarem aí. Desafio do Amor, As 5 Linguagens do Amor, 21 dias de maratona para restaurar seu casamento. A gente leu muito livro. Depois que eu comecei com as mentorias, aí a gente diminuiu um pouco. Por causa do tempo, mas a gente tá lendo 40 dias com propósito, é isso? Aí a gente lê livros e à noite a gente ainda faz uma devocional, eu, ele e o Davi, um tempo em família, onde a gente faz a leitura da palavra de Deus, onde a gente ora, né? Deixa eu enfatizar isso um pouquinho, aproveitando, porque todo vídeo você tem que aproveitar, eu falo no caso, para poder pregar um pouquinho da palavra de Deus, né? E não pregar, mas passar a sua experiência. Eu sempre tive, ela sabe disso, mesmo eu estando errado, olha como o diabo é. Mesmo eu estando errado, eu sabia que estava errado, né? Sabia dos meus erros, e eu não procurava, vamos fazer o devocional, vamos ler a Bíblia todo dia, não tinha? Sim. E aí quando o diabo ele fala de todo jeito pra gente não fazer. Eu procurava fazer, mesmo lá no passado, eu sempre quis fazer, porque eu sabia que isso era o certo, porque eu tinha que alimentar. Eu vivia coisas erradas e eu falava, eu tenho que procurar fazer o certo para eu sair do errado. Só que Deus tinha que como a Romã lá, que a gente assistiu a pregação, né? Deus tinha que quebrar. Enquanto não houvesse a quebra total do vaso para transformar de novo, para moldar tudo de novo, não ia acontecer. Gerar cura, né? Como a própria romã. Como a própria romã. Difícil de quebrar a casca, mas quando você abre, gera tem ali frutos. sementes que dão frutos e que também podem dar cura, né? Então foi necessário. E aí essa questão de ler a Bíblia, hoje, de novo, mais uma vez, a gente não faz preparação para o vídeo aqui, não. A gente liga a câmera e faz e filma, tá? Como vocês sabem. Então, de novo, hoje o pastor falou assim, você tem 10 minutos por dia. 10 minutos por dia, se você parar de ver um Instagram, sei lá, ou redes sociais, qualquer hora do dia, e ler a Bíblia 10 minutos, você já vai estar edificando demais a sua vida. Isso a gente está falando de 10 minutos. Imagine, a gente está falando do nosso Criador, de Deus que nos sustenta, que nos deu a vida, morreu por nós na cruz. Por que a gente não vai ler a Bíblia 10 minutos por dia? Isso eu me senti incomodado até hoje na pregação. Mesmo fazendo a devocional, mesmo lendo a Bíblia de noite, eu carrego uma Bíblia no carro comigo, que a determinado momento do dia, quando eu me sinto opresso por algum motivo, alguma coisa do tipo, algum problema, alguma coisa assim, eu pego a Bíblia e leio. Eu simplesmente abro a Bíblia e leio, porque tudo que tem na Bíblia é bom. Então, a hora que qualquer capítulo, qualquer livro que você abrir, vai ser bom para você. Então, leia a Bíblia, alimente da palavra de Deus, para que você sempre prevaleça forte, firme, com Deus, e automaticamente você como um casal, com um relacionamento com o seu cônjuge, com a sua esposa, entendeu? Em família. E outra coisa, né? Ele falou aqui, durante a fala dele, que ele já era cristão, então o Espírito Santo de Deus o incomodava, mesmo ele estando distante da palavra de Deus. Aí eu tenho certeza que vai vir, mas o meu cônjuge não conhece a palavra de Deus, o meu cônjuge não é ateu. E daí? Não sou eu que vou limitar o poder de Deus. Ele não é ateu, ele é ateu? Ele é ateu. Ele é ateu, você tá falando? O meu cônjuge é ateu. Você falou não é ateu. Eu falei, não foi isso que eu quis dizer, gente. Mas enfim. O meu cônjuge não acredita em Deus. Meu cônjuge nunca serviu a Deus. Então, é impossível. Não. Vai haver o quê? Uma transformação total de vida. Né? Aliás, é assim que deve ser a sua oração. A sua oração deve ser, não para que ele volte,
Não, a sua oração deve ser para que o Senhor o transforme, para que ele tenha um encontro real com Cristo, para que depois que aconteça esse encontro, ele volte para casa aí de uma maneira diferente, porque mesmo assim, nós temos problemas, vocês vão ter problemas, né? Mas é diferente quando a gente tem problema com Cristo e quando a gente tem problema sem Cristo, né? O peso é triplicado, né? Mais ou menos isso. Então, não importa se ele não conhece a Cristo, se ele nunca teve uma vida, né, de igreja, de entrega, não tem problema. Não tem problema. Deus opera milagres, né? Ele faz transformação. E aí, o seu papel, que tá aí do outro lado me ouvindo, né? Nos ouvindo, é de intercessão pela vida do seu cônjuge. Mais uma vez, eu vou apertar nessa tecla. Você tem responsabilidade, você tem autoridade sobre a vida do seu cônjuge. Então, ore por ele, né? Peça, né? Clame pela salvação da vida dele. E mais uma vez eu vou dizer para você, a palavra de Deus que não mente, ela nos diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, busque pela salvação dele, ore pela salvação do seu cônjuge, jejue, clame, levante um clamor em alta voz pela restauração da vida do seu cônjuge. Exatamente. E ela falou, estava pensando aqui agora, ela falou... meu cônjuge não acredita em Deus, aquela coisa toda, que primeiro que sim, nem estou falando de ateu, porque para mim ateu, eu particularmente, opinião minha, não existe ateu, tá? A pessoa que fala que é ateu é porque ela realmente acredita em Deus e quer justificar, porque não é possível você olhar, que não dá para virar a câmera aqui agora. Eu fiz uma viagem para o litoral, para uma obra que a gente fez lá essa semana, e eu estava subindo a Serra da Imigrantes e eu olhava pelos montes, né? E aí você olhava os montes, só se olhar pelos montes, a Bíblia fala, né, que contemplam, né, as obras de Deus, né? Então, isso não apareceu do nada, é Deus que fez. Então, e o que acontece com o relacionamento quando nem o homem e nem a mulher são pessoas que são evangélicos, que creem em Deus? É normal, é natural. Estou te falando que eu conheço, tá? Eu conheço vários relacionamentos que eles vivem. Somos casados, mas tá nem aí. O homem tem outra mulher, amante, às vezes a mulher tem outro relacionamento e vive aquela vida, porque isso no mundo é normal. Por que a maioria das pessoas que fazem mentoria com você ou te buscam são pessoas que vêm da onde? Da igreja. Ou já teve encontro, a grande maioria. Por quê? Porque o diabo ele quer destruir as pessoas que estão no meio, estão buscando a Deus. Não quer pessoas que estão lá no mundo, que ele não sabe discernir isso. Não é errado, não é errado, tipo assim, não tem nada demais. Não, fazer isso ou aquilo. Porque um pecado gera outro. Então, o que acontece muito hoje nos nossos tempos? A pessoa, isso aqui não é pecado. E vai indo um pecado, gera esse pecado, que gera esse. Estou falando porque tenho experiência própria, experiência minha. E isso vai gerando, quando vê, você chegou no ápice da coisa e quebrou e despedaçou tudo, entendeu? Então, busque a Deus em primeiro lugar. Como ela falou, não queira o seu cônjuge a todo custo. Ore primeiro pela restauração dele, do seu cônjuge. Aí sim, com ele restaurado, aí você vai ter um casamento restaurado. E você tem que orar pela restauração dele, você tem que estar restaurada. Você tem que estar restaurada. Não pode ser, ninguém engana Deus. Você não engana Deus. Eu estou buscando aqui e tal, mas eu tenho uma espinhazinha lá. Não, tira essa espinha. Tira esse espinho aí. Porque senão não vai dar certo. Você tem que começar do zero. É tudo novo. Não tem que ficar um cisquinho. Não pode ficar. Tem que ir. Tá bom, quando ele volta ou quando ela volta, tem que ajustar ali algumas coisas, como ela falou que a gente tem problema. Claro que perto do que a gente viveu há alguns anos, a gente não tem nada hoje, porque a gente sabe lidar com a situação. Aconteceu um problema, não estouro, não brigo, aquela coisa. Não, a gente não, Deus faz com que a gente lembra de tudo que aconteceu, do que foi passado, do qual meu papel como homem, qual o papel dela como esposa, qual o meu papel como pai, mãe e como família, e como servo de Cristo. Porque primeiramente a gente vai ter nosso papel como servo. O que Deus faria no nosso lugar quando acontecesse tal coisa? O
que Deus faria no meu lugar se eu visse tal situação? Então a gente tem que pensar isso. O que Deus faria? Faria assim. Então a gente tem que fazer o que Deus faria sempre o que é bom. Então não é que a gente vai conseguir, mas a gente tem que buscar fazer sempre o que é bom. E você pode ter certeza. Não pare de jejuar, não pare de orar, não pare de clamar pela restauração do seu cônjuge, porque isso é um propósito, é um projeto de Deus. E ele falando aqui, ele me lembrou de uma conversa que eu tive ontem com as meninas da mentoria, né? E uma delas estava contando o testemunho dela de restauração. E aí alguém perguntou, mas o que você fez? Como é que foi? Tal. E aí ela falou assim, que eu achei incrível a resposta dela, que foi mais ou menos o que ele acabou de falar aqui, é que durante as situações, ela perguntava para ela mesma, se fosse Jesus no lugar dela, o que Jesus faria ali? Olha, que tremendo, né? Então, quando você estiver no meio de um problema, né, no meio de um terremoto, se pergunte, se Jesus estivesse aqui no meu lugar, como ele faria? E foi assim que ela venceu. Foi quando ela entendeu e começou a dar respostas que Jesus daria no lugar dela, que ela venceu e que ela conseguiu a restauração. Incrível a resposta dela e é exatamente isso, né? Então, a gente já falou aqui, já falamos, já vamos finalizar aqui. Deixa eu só falar uma coisinha. Só para terminar. E na verdade, né, o que é viver o pós-deserto, né? É uma luta diária, porque a vida do cristão é uma luta diária, porque Satanás ele se levanta contra nós todos os dias, independente, né, se você busca restauração, se você restaurou ou não, né? Quem serve a Cristo sabe disso, que nós somos tentados, nós somos provados todos os dias, o tempo todo. E esse dia eu até fiz um Reels engraçadinho que fala sobre isso, né? Se tá fácil, é porque tem alguma coisa errada, né? Mas quando a gente tem Cristo, até o difícil fica fácil, porque a gente não se desespera, né? A gente busca respostas em Deus. Então talvez os problemas que nós tenhamos, os problemas que nós tivemos aí durante o nosso processo de restauração não sejam os mesmos que os seus, né, pós-deserto, não sejam os mesmos que os seus, mas a solução é a mesma, a solução continua sendo a mesma de quem está no deserto ou no pós-deserto, é a busca inconstante de Jesus Cristo, da palavra de Deus, através do joelho no chão e oração, né? Então, seja qual for o teu problema que você está enfrentando hoje, numa restauração, num pós-deserto ou no deserto, busque ao Senhor. Não se desespere, né? Depois da tempestade vem a bonança, né? Aproveitando que ela falou da tempestade vem a bonança, eu gosto de compartilhar as experiências vividas, né? E ontem eu estava conversando com um amigo meu, evangélico também, que trabalha comigo, e engraçado que ele falou assim, a gente sabe, né, Wagner, que a gente sabe quando a gente peca que a gente vai ter a consequência do pecado, né? E a gente sabe. Engraçado que a gente sabe que às vezes a gente erra, a gente vai pecar, e a gente sabe, isso estou falando lá atrás, quando eu vivi uma vida de pecado, eu sabia que havia consequência do pecado, porque quando a gente crê em Deus, a gente serve um Deus vivo, a gente sabe que há consequências, mas essa consequência não é um castigo que Deus quer te dar. Ele quer te falar que não é normal isso. Ele precisa te dar uma consequência, senão você vai continuar pecando. Entendeu? Então, entenda que às vezes esse deserto que você está passando, situações que você vai viver, são consequências de pecados. Entendeu? E é o que ela falou, essa consequência é a tempestade. A consequência do pecado é a tempestade, mas vai vir a bonança. E é uma coisa que eu falei para ela hoje, eu tenho sede de ir na igreja, ouvir a pregação. Antigamente eu ia para a igreja e tal, aquela coisa toda, mas não tinha aquela coisa toda. Mas eu hoje, não vejo a hora de ir para a igreja para ouvir a palavra, alimentar, porque você está alimentando o seu espírito, você não está, sabe, você está absorvendo informações para o seu espírito, alimentando o seu espírito e te tornando mais forte para você, hoje um domingo, amanhã você, segunda-feira, entrar lá no... Que é assim, você sai da sua casa, você abriu a porta da sua casa para ir trabalhar, para ir para a escola, para ir para a faculdade, para onde for, você está abrindo a porta do inferno. É assim, o diabo está ali te esperando, porque o mundo é dele. E aí só que o nosso corpo é o templo do Espírito. Então, você tem que buscar Deus
se alimentar para que você fique forte dentro do inferno, que é esse mundo que, infelizmente falando, é todo momento o diabo te oprimindo. É isso, gente. Vocês já perceberam que a gente fala mesmo, né? Os nossos vídeos quando a gente tá junto, então, porque... Aproveita, né? Vai sair um monte de assunto. Sou eu que falo muito, ele que fala muito. Mas eu espero, né, que a gente tenha te ajudado aí mais um pouquinho, que de alguma forma os nossos vídeos atinjam aí as suas expectativas como ouvinte e possa se tornar e te ajudar aí a vencer essa batalha. Tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo, até uma próxima conversa. Fiquem com Deus, um prazer falar com vocês. É isso aí, beijos. Beijo.